tá? Para situar o que é essa emissão relacionada ao consumo de energia, tá? Então, o que é a definição? Vou voltar ao que é a definição do escopo 2. O escopo 2 são as emissões de gases de efeito estufa que ocorreram em empresas e organizações fora do seu limite organizacional, ou seja, foram outras empresas geradoras de energia, mas que estão relacionadas ao seu consumo de energia. Ou seja, são emissões indiretas, não foi a sua empresa que realizou a atividade, porque é a atividade de gerar energia que emite o gás de efeito estufa, não a atividade de consumir a energia, tá? Então, alguma empresa gerou essa energia e essa energia ela tem uma emissão, porque dependendo da fonte energética, da geração dessa energia, ela pode emitir mais ou menos gás de efeito estufa. Tá? E aí, voltando aqui para as categorias, a gente tem a primeira, que é a eletricidade por compra. O que significa isso? Significa que você vai poder identificar ou escolher, né, a sua fonte geradora de energia, vamos dizer assim. Da onde que vem sua energia? Eu vou falar primeiro, acho que da segunda, para ficar mais, acho que talvez fique mais didático. A eletricidade por localização. O que é eletricidade por localização? Ela é quando a gente tem um sistema integrado nacional, que é o SIM, tá? Esse SIM, ele nada mais é do que um sistema integrado nacional que distribui energia para o Brasil. Então, ele nada mais é do que um local em que várias geradoras de energia produzem energia e jogam para essa rede, e vários consumidores consomem essa energia, tá? E aqui é justamente a matriz elétrica, tá? Elétrica, presta atenção nesse nome aqui, elétrica, matriz elétrica brasileira, que é justamente da onde que vem, qual é a fração de energia dessa nossa elétrica, matriz elétrica, né? Então, a gente está falando especificamente do eletricidade por localização, então a gente está consumindo eletricidade, então a sua empresa consome eletricidade e paga a conta de luz através da concessionária. Então, a emissão da energia desse consumo está relacionado a essa matriz energética elétrica brasileira. E por que é importante, por que é interessante vocês entenderem isso? Porque isso, em função da gente ter isso aqui, se eu não me engano, é do ano de 2022. É um pouco antigo, tá? Não estou pondo aqui, mas ele é um pouco antigo. Mas dá para ter uma ideia do que isso representa. Isso mostra que a nossa matriz elétrica ela é majoritariamente hidráulica, de hidrelétrica, né? Tem biomassa, tem eólica, tem solar, gás natural, derivado de petróleo, nuclear, várias fontes, né? Tem várias empresas diferentes que consomem combustível, fazem hidrelétrica, consomem biomassa, energia eólica, solar, que geram energia elétrica e colocam no Sistema Integrado Nacional. E em função disso variar, né, esse dado não é um dado fixo, não é essa matriz elétrica, a gente pegou esse recorte aqui, recorte de um ano, se não me engano, 2021 ou 22, mas isso varia mês a mês. Então, isso oscila mês a mês. Um mês tem mais energia hidráulica, de hidrelétrica, outros têm mais energia eólica, mais biomassa, isso varia. E em função disso variar, o próprio... Aí eu posso trocar aqui de tela. O próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, ele oferece um fator de emissão médio corporativo. Então, aqui, se eu baixar essa planilha aqui, se você botar no Google, você acha isso, tá? Você consegue baixar uma planilha de Excel que te dá quanto de CO2 equivalente cada megawatt-hora consumido de gás de efeito estufa. Então, basicamente, você consegue... Eu estou até com a planilha aqui aberta. Você consegue baixar, você consegue calcular a emissão de gás de efeito estufa a partir do... Isso aqui é a planilha de protocolo, tá? É bem interessante vocês utilizarem, mas eu não vou usar ela como referência aqui. Deixa eu ver se eu conseguir. Não vou conseguir abrir a planilha aqui, não. Mas ela te dá vários fatores mensais nesse mês de janeiro, o consumo de energia elétrica, 1 megawatt-hora, emitiu tanto de CO2 equivalente. E por que eu estou explicando isso tudo? Porque quando você faz um cálculo de emissão por eletricidade de localização,
você basicamente tem que ter esse fator de emissão. Basicamente, você tem aqui um consumo de energia elétrica e esse consumo de energia... Aí, abriu aqui a tabelinha. Ó, essa tabelinha aqui é bem interessante vocês entenderem, porque ela te dá justamente... Eita, tá difícil aqui, eu consegui aumentar aqui, pronto. Ela te dá o fator mês a mês, tá vendo? Então, em 2024, a gente já tem um fator de emissão de gás de efeito estufa até o mês de abril, por exemplo. E a gente tem uma média anual aqui. Então, o que isso representa? Isso representa que cada mês, a depender da nossa matriz elétrica, a gente tem um fator de emissão diferente. Tá? Então, esse fator de emissão diferente, ele gera... a gente precisa ter essa informação. E aqui, e isso é extremamente importante você entender quando vai fazer o seu inventário, porque esse é um fator que a gente chama de fator variável. Então, cada mês tem um fator diferente. Então, para cada mês, o consumo de megawatt-hora vai emitir diferente quantidade de tonelada de CO2 equivalente. Por quê? E aí eu estou concluindo a minha fala aqui justamente por causa dessa matriz elétrica brasileira que varia mês a mês, tá? Eu acho essa explicação muito importante entender, e porque você vai conseguir justificar e entender por que aquele fator varia e por que é importante ter aquela variação de fator de emissão. É justamente por isso, beleza? E aí vocês podem ter acesso a esses fatores buscando na internet, como eu achei aqui no site do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Eles te dão esse fator médio, vocês conseguem acessar esses fatores, tá? Isso, com essa informação, a gente consegue... E aí, essa teoria é a teoria que eu acho legal, né? Você entender, mas o cálculo do inventário em si é extremamente simples. Você precisa só contabilizar a quantidade de energia elétrica consumida pela empresa, né? Multiplicar por aquele fator que você vai ter a emissão de CO2 equivalente, a emissão de CO2. Simples assim, entendeu? O fator de emissão aqui é o fator de tonelada de CO2 por megawatt-hora. Então, a partir do momento que você oferece esse dado em megawatt-hora, 1 megawatt-hora, esse 1 megawatt-hora consumido no mês de janeiro, ele vai emitir 0,0421 tonelada de CO2. Simples assim fazer o cálculo. Mas a teoria que é interessante. O porquê desse fator ser desse jeito que é interessante, beleza? Eu espero que eu tenha conseguido explicar. Qual é a minha intenção aqui? É ajudar vocês a entenderem e refletir sobre o inventário. Eu estou indo um pouquinho mais nessa base, essa teoria. Show? Então, dito isso, vale refletir sobre o seguinte aspecto. Uma observação importante. Quando você está fazendo esse cálculo de inventário de gás de efeito estufa do escopo 2, os dados que vocês têm na conta de luz, por exemplo, é em quilowatt-hora. Então, vale se atentar que aquele fator de emissão está em megawatt-hora, tá? Então, 1 megawatt-hora é igual a 1.000 quilowatt-horas, tá? Mega para quilo, a conversão aí de unidade é 1.000. Então, a sua conta de luz está em quilo, você, para usar aquele fator do jeito que está ali, você tem que multiplicar, dividir, né, o seu quilowatt-hora por 1.000 para você ter o dado em megawatt-hora, tá? Legal. Ela é bem simples, tá, Júlio? Mas ela é atualizada periodicamente. Por isso que, às vezes, é difícil você ter o fator de emissão mês a mês. Então, o que a gente faz na Hazel? A gente atualiza esses fatores periodicamente, né, de acordo com a planilha, mas a gente diz que, quando você, por exemplo, na Hazel você consegue fazer o inventário mês a mês, mas a gente usa como premissa que a gente está fazendo usando os parâmetros do ano anterior, né, para deixar isso resguardado, mas que quando fechar todos esses parâmetros que são variáveis, né, são os parâmetros variam mês a mês, né? Quando vira o ano, que a gente tem os parâmetros todos consolidados, e a gente recalcula o inventário inteiro do ano anterior com os parâmetros corretos. Então, essa é uma atenção que você tem que ter, que é muito importante quando for fazer o inventário. Saber que tem parâmetros que variam. Então, se você não tiver os parâmetros atualizados, você não vai conseguir calcular o inventário. Você vai ter que ter esses parâmetros atualizados. Esse parâmetro do fator de emissão de energia e também a fração
do biocombustível no combustível brasileiro também varia, também são variáveis, são frações que variam mês a mês. Então, a porcentagem de etanol na gasolina e a porcentagem de biodiesel no diesel são frações que mês a mês podem variar. Então, esses são os parâmetros que são muito importantes você entender que ele mês a mês você vai ter um. Isso gera uma pequena dificuldade no cálculo, né? Se você for usar a planilha de Protocolo Brasil, os parâmetros estão lá, você consegue ver mês a mês, é bonitinho. Mas se você for fazer em uma outra planilha, que é uma planilha sua e tal, que você vai calcular, enfim, é importante você ter essa atenção. Se você usar a plataforma da Rasio, a gente também faz isso de forma automática. Beleza? Então, dito isso, a gente calculou, né, a emissão de gás de efeito estufa considerando o fator de emissão do SIM, tá? Só que, a depender do caso, a depender da sua empresa, você, e isso é bem comum, até lembrando que o inventário, a emissão de gás de efeito estufa, está dentro de um guarda-chuva maior, que é a sustentabilidade, e considerando que um indicador de sustentabilidade importante também, não vou botar nem mais nem menos, mas que um indicador relevante também para a sustentabilidade é o consumo de energia, né? Você precisa pensar também na redução do consumo de energia, porque quando você consome menos energia, você vai, necessariamente, usando essa explicação que eu dei aqui, você também vai necessariamente reduzir a sua emissão de gás de efeito estufa. Mas é importante refletir que não é única e exclusivamente a redução do consumo de energia que vai gerar redução de emissão. Porque pode ocorrer de a sua empresa reduzir o consumo de energia, mas o fator de emissão do SIM aumentar, tá? E em função desse fator de emissão aumentar mês a mês ou ano a ano, vamos supor, por mais que você tenha reduzido o consumo, a sua emissão acaba sendo alta, ou igual ou maior do que o ano anterior. Isso é interessante entender quando você está fazendo o inventário. Porque a gente já teve caso, inclusive, tá? Desse, que a empresa falou, mas eu fiz aqui gestão de emissão de energia, reduzi o meu consumo de energia, mas a minha emissão ficou maior. Aí eu falei, então, porque é o fator de emissão, e o fator de emissão depende da matriz elétrica, e a matriz elétrica, naquele mês ou naquele ano, consumiu mais energia proveniente de gás natural, derivado de petróleo, termoelétrica, do que de hidrelétrica, de fontes mais limpas, que emitem menos. Então, por mais que você tenha reduzido a sua emissão, reduzido o seu consumo, a emissão foi maior. E aí, o que você pode fazer também, que é interessante, para você poder calcular, reduzir essa emissão do escopo 2? É justamente escolher a sua fonte geradora de energia. E aí você tem muitas empresas que compram energia do Mercado Livre, né? E aí na energia do Mercado Livre, a concessionária vai te dar lá, uma empresa que gerencia o seu consumo de energia, ela vai te dar lá, a minha fonte energética, a sua fonte é tantos por cento de biomassa, tantos por cento disso, tantos por cento daquilo. Beleza. Mas isso às vezes não é suficiente, tá? Para você comprovar que sua emissão é menor. Você, para escolher de fato uma geradora de energia, você precisa procurar comprar um iREC, ou iREC, se você quiser falar em inglês, que é um certificado de compra de energia limpa. E aí, justamente, essa opção 1, né, que eu pulei, que é a eletricidade por escolha de compra. Então, por compra, né? Então, se você está emitindo energia alta, o consumo de energia é muito relevante para o inventário de gás efetivo da sua empresa, e você tem um mercado, tem um mercado livre, né? Você não precisa comprar energia da concessionária, você pode buscar o mercado livre e aí você consegue mudar a sua matriz elétrica, né? Mas, como eu disse, você precisa ter para comprovar que aquela energia veio de fato de uma fonte renovável, você precisa ter esse iREC. E esse iREC nada mais é do que um certificado que comprova que a sua energia veio de uma biomassa, ou veio uma veia eólica, de solar, por exemplo. Então, você pode optar por comprar energia, né, vindo de uma fonte específica, e aí essa emissão ser uma emissão por compra, por escolha de compra.
E aí, com isso, você pode contabilizar essa emissão nessa categoria aqui, por compra. E aí, consequentemente, você sendo uma energia que emite zero, solar, por exemplo, ou eólica, I-REC, é I-RSC, tá? Você pode buscar aí esse certificado, entender sobre ele, né? E aí, quando você faz essa escolha, você tem uma emissão específica daquela energia que você comprou. Então, se for solar, sei lá, é zero, você pode considerar zero. Então, você não passa a não emitir nada a partir do consumo de energia. Então, isso acaba sendo bem interessante para empresas, como eu disse, para empresas que consomem bastante REC. Não é S, não. É I-RE de elefante C. Tá? E aí você compra a sua energia limpa. E aí, o que é importante? Como a gente lembra, eu estou explicando aqui bastante sobre gestão de energia e tal, não sei o que lá, mas a gente está com foco no inventário, né? Então, você pode calcular aqui, mas qual é a reflexão que a gente tem que ter? É que isso aí, valeu, SE Consultoria Ambiental, é isso aí. Vale entender que esse sim é a matriz elétrica, né? Então, ele considera todas as energias que entraram ali. E quando você compra um I-REC, você compra uma energia limpa, basicamente você está pegando uma fatia que é eólica aqui, vamos supor que seja eólica que você comprou, ou solar. Você está pegando uma fatia dessa matriz e dizendo, ó, isso aqui eu estou comprando no meu I-REC. Tá? Ou seja, a outra energia que está na matriz elétrica, ela está meio que defasada da energia limpa, né? Não vai ser uma 100% do que está ali. Vai ser 100% do que está ali, menos a galera que comprou o iREC. Por que isso é relevante? Porque quando você faz essa compra por eletricidade de compra, e aí quando você está montando o inventário, ele corrige isso dessa forma, também é muito importante você fazer o cálculo da eletricidade por localização, ao mesmo tempo. Então, você calcula a emissão por escolha de compra, mas você também precisa calcular a eletricidade por localização. Justamente para quem for avaliar e tiver essa informação consolidada, vamos supor que seja possível a gente fazer o cálculo de todas as emissões de todas as empresas, de todo o consumo elétrico. Tá? Essa informação da sua emissão a partir do SIM acaba sendo também relevante, apesar de você ter o IREC. Então, essa é a atenção principal que eu dou quando você for fazer o cálculo da compra de energia. Você deve fazer o SIM, independente de se você tem o IREC ou não. Você tem que fazer esse cálculo do SIM. Esse resultado tem que estar no seu inventário. Mas, se você tiver a escolha de compra, você deve também, né, botar esse cálculo por escolha de compra. E aí, com isso, você tem a sua emissão de eletricidade, né? Beleza?